Muito bem, estamos começando mais um Tempo Esportivo. Outubro está aqui, primeiro programa do mês de outubro de 2023. No programa de hoje vamos falar para vocês aí da rodada do fim de semana do Brasileiro. O Atlético conseguiu uma excelente vitória lá contra o Inter, né? Então o Atlético no segundo tempo cravou a vitória aí. Primeiro tempo um jogo truncado, segundo tempo o Atlético ganhou fora de casa, né, jogando contra o time reserva do Inter. Tivemos também um clássico mineiro entre Cruzeiro e América, o jogo terminou empatado no Mineirão, e algumas surpresas, né, na rodada do Brasileiro. Vamos falar aqui, o Bragantino agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro, né? Bragantino, quem diria, né, com todo respeito à Bragança Paulista, mas se não fosse a SAF, o Bragantino estaria aí remando mal aí na Série C do Brasileiro, Série D, mas como é que as coisas, né, como é que o dinheiro do futebol faz a diferença. Vamos falar também aqui dos demais clubes, né, algumas rodadas aí interessantes. O Coritiba Lanterna venceu o Atlético Paranaense. E no programa de hoje, para me ajudar, a presença aqui, para apresentar aqui, a presença do nosso querido amigo Santiago. E aí, Santiago, rodada do Brasileiro diferente, né? Você imaginaria o Bragantino vice-líder do Brasileiro? Para o Botafogo, certo ponto, foi bom, né? Que joga hoje contra o Goiás. Bom dia. Que bom estar de volta aqui, boa noite para quem assiste na reprise, né? É um final de semana aí de muita bola rolando, né? E assim, a gente, com a grande surpresa aí, né, do Bragantino realmente ter conseguido um feito inédito aí, que é o segundo do Campeonato Brasileiro. Esse é um campeonato diferente, né? Temos aí não só o Bragantino mostrando uma posição assim, inesperada por muitos, né? Mas também o Botafogo, né, que se mantém como líder, e parece que o Palmeiras, de uma certa forma, entregou, né, o Campeonato Brasileiro, está focado 100% aí na Libertadores, e se perder a Libertadores aí fica naquela situação difícil, né? Não ganha nenhum nem outro, né? A Copa do Brasil, né? Não ganha o Campeonato Brasileiro e também nem a Libertadores. Então vai ter que ganhar a Libertadores para salvar o ano de 2023. Mas o futebol é isso aí, né? São grandes emoções, né? Sensações diferentes. Muita gente achou que o Cruzeiro ia para cima do América, ia vencer, né, com um placar até tranquilo, mas acaba que o Cruzeiro quase que perdeu para o América, né? No final, segundo tempo, o América foi para cima do Cruzeiro e por pouco, né, o América não vence de virada. E olha que tem mais destaque aí para hoje, né? Essa semana é a semana de Libertadores, né? Então, teremos bons jogos aí na quarta e na quinta-feira, e quem diria, né, que o Cruzeiro, com a sequência de jogos que ele tem pela frente, se não jogar direito, se não fizer e tirar a alma ali da cartola, o Cruzeiro pode em breve estar lutando para não cair, viu, o Arley? É uma situação aí de grandes jogos que o Cruzeiro tem pela frente. São times bem mais fortes do que ele, times mais ajustados, né? E aí, assim, todo mundo aí cruzeirense vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? E o Atlético aí, mais uma vitória, né? A quarta vitória na sequência, e já está lá numa posição bem mais tranquila. Hoje ele, se o campeonato terminasse, ele estaria na Libertadores de vaga direto, né? Mas muita bola para rolar ainda no campeonato. Então a gente vai acompanhar e vai trazer informações e comentários para todos os amigos do Tempo Esportivo. Com certeza. Vale destacar também que o Santos, né, conseguiu uma vitória, uma goleada em cima do Vasco, 4-1, com direito a Soteldo fazendo uma jogada inusitada lá. Nós vamos falar disso aqui no programa. Está só começando, viu, pessoal? Você que está acompanhando o Tempo Esportivo, veio aqui pela TV Sete Lagoas, não sai daí. Vamos fazer esse primeiro intervalo aqui, rapidinho, a gente volta já já. Vamos falar aí dos jogos dos times mineiros do fim de semana, gols, entrevistas. Então o programa de hoje está muito bem feito. Você que está em casa aí, não perca, que vai ser muito oportuno você nos acompanhar aí até o final do programa. Não sai daí, voltamos já já com o Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo.
Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui eu sou feliz. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. WizKids só podia ser Wizard. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Muito bem, de volta com o Tempo Esportivo dessa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Tempo Esportivo aqui para você, né? Nós vamos falar aqui de Cruzeiro, Atlético, América, Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero dar um recado aqui de um dos nossos patrocinadores aqui, né? Eu quero falar da Faculdade Avance. Faculdade Avance em parceria com a Faculdade Uninter, né? Lá tem diversos cursos para você lá fazer sua inscrição, então tem toda a área que você pretende. Tá aí na tela aí as áreas, né? E é uma grande vantagem. Você estuda a equipe técnica da Faculdade Avance lá. O Carlos Guedes está lá entre os professores lá, né? O Carlos Guedes é o professor mestre lá da Faculdade Avance, né? Você pode fazer sua matrícula, tem cursos lá abertos durante todo o ano. A única forma de você obter sucesso é estudando a Faculdade Avance. E você, no ato da matrícula, ganha um curso inteiramente grátis de inglês. Os telefones na tela para você ligar lá. E os cursos são todos reconhecidos pelo MEC, viu? Faculdade Avance é certeza de qualidade. Muito bem. Nós vamos começar esse bloco aqui. Eu queria ver com o Santiago, né, que está sempre ligado aí no Náutico, futebol de Sete Lagoas. Tem alguma novidade do futebol de Sete Lagoas, Santiago? Olha, Marley, os campeonatos aí rolando, né?
lá na Copa 2001, tem a Copa Sidão que começou, o Campeonato do Náutico, por enquanto, algumas categorias, né? Então, assim, nenhum destaque especial. Vai começar também o Campeonato Corujão aí, o pessoal está se inscrevendo, né? E também o campeonato aí da Prefeitura, sendo programado aí para iniciar em breve. Então, assim, futebol na cidade não para, né? O pessoal gosta muito. E aí, assim, cada um buscando aí, né, participar no campeonato que se adequa melhor. Mas tem sempre algum campeonato. E também na Arena do Jacaré, o pessoal está falando muito aí de alguns jogos aí do Sub-20, né? Parece que vai ter um grande jogo aí de Fluminense enfrentando Cruzeiro. Então tem assim também entretenimento, né, na Arena do Jacaré para algumas pessoas que tiverem tempo, né, durante a semana e poder ir lá assistir. Não sei a data certinha não, mas quem tiver interesse é só procurar aí, né, ligar na Arena do Jacaré ou então buscar na internet aí que vai se orientar e poder participar. Sete Lagoas, uma cidade, né, bastante participativa no futebol amador e também com a Arena do Jacaré, que sempre tem bons jogos lá. O pessoal aqui não acompanha, mas sempre tem, né? Então, assim, é bom as pessoas participarem, é bom todo mundo ficar ligado aí, né? Porque sempre está tendo um jogo lá na Arena do Jacaré também. Na verdade, eu estou vendo aqui no site da CBF, Copa do Brasil, né? Então nós vamos ter, deixa eu até verificar aqui, na semana que vem, Santiago, porque o primeiro jogo foi lá no Rio de Janeiro, o Cruzeiro ganhou de 3-2 do Fluminense, lá no Rio. E o jogo de volta na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro, às 17h30, né, Cruzeiro e Fluminense, o jogo de volta aí pela Copa do Brasil. E esses jogos normalmente são transmitidos, né? E a CBF, eu acho interessante que ela faz campeonatos em todas as categorias, do mesmo molde que faz nas categorias profissionais, né? Copa do Brasil, faz o Campeonato Brasileiro. E é interessante que a garotada vai acostumando com grandes jogos e vai tendo um intercâmbio. Então, por Sete Lagoas é interessante que a gente tem uma Arena do Jacaré aí que, na maioria do ano, né, ela fica praticamente parada, fica ociosa, e esses jogos aí é bom para Sete Lagoas, bom para o torcedor em geral, né? E por falar nisso, Santiago, a gente tem tempo aqui ainda, antes de a gente falar de Cruzeiro Atlético América, a gente sabe que a gente está chegando no mês de outubro já, né? Hoje é o primeiro dia útil de outubro, e a gente sabe que a Arena do Jacaré existe porque tem um clube de futebol de Sete Lagoas, que é o Democrata, né? E ano que vem já está na boca para começar o campeonato, porque a segunda divisão, o módulo 2, começa no final de fevereiro, se for manter o calendário igual ao ano passado, princípio de março. E só para você ter uma noção, Santiago, vai ser uma parada torta essa segunda divisão, módulo 2 de 2024. Só para você ter uma noção, alguns times aqui, ó, Tupi de Juiz de Fora, Caldense, Boa, Tupinambás. Então tem muito time aí. Você tem alguma notícia do Democrata aí? Você sabe se já estão nos bastidores aí? Porque já tem que começar a pensar no time, né? Porque o tempo passa rápido. Porque o campeonato começa em princípio de março. Esse time tem que começar a treinar em janeiro, no mais tardar, primeira semana de fevereiro. Alex, sem nenhuma notícia, tá? Tô por fora, me desculpa aí, mas tô realmente por fora do que está acontecendo nesse momento aí com relação à preparação para o campeonato do ano que vem, através do Democrata. Eu tô te perguntando que eu também tô totalmente por fora, né? Não tô vendo notícia nenhuma aí, se já tem treinador novo, se já tem algum trabalho já para se iniciar, né? Parece que vai ter eleição de diretoria lá, não sei. Então, assim, depois a gente vai apurar isso aí e passar para o torcedor Sete Lagoano. Então, pessoal de casa, nas próximas segunda-feira, dia 9 de outubro, então terá um jogaço lá da Copa do Brasil Sub-20, né? O jogo de volta entre Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro ganhou a primeira lá no Rio de Janeiro por 3-2. Então o torcedor cruzeirense aí, ó, é um ótimo aperitivo. Né, Santiago? O Ale, única informação que eu tenho, assim, um pouquinho diferente, né, é que provavelmente possa acontecer uma partida amistosa no final do ano, né, uma partida aí daqueles ídolos, né, alguns jogadores aí, amigos de jogadores aqui de Sete Lagoas, que fizeram sucesso aí no futebol brasileiro, talvez faça uma partida aí com uma renda
para ser revertida lá para a Vila Vicentina. E eu explico, né? Eu sei disso porque eu cheguei a conversar com o presidente do Democrata para a TV Sete Lagoas promover um jogo festivo aí no final do ano, nesse sentido, né? Mas aí ele me falou que já tinha um pessoal já pensando nisso, e o pessoal me procurou dizendo que realmente tinha a intenção de fazer. Então aí a gente simplesmente parou o nosso projeto aqui, né? Falamos que vamos apoiar esse projeto. E aí, assim, eu não sei ainda a data correta, não sei como é que está o andamento, mas eu sei que talvez aconteça isso aí no final do ano. Com certeza esses jogos assim são realizados nas férias dos jogadores, né? A gente vê muito aí na televisão aí, no Brasil inteiro, em suas cidades, aí os jogadores que mais famosos, né? Realizam aí um junta-junta e fazem aquela famosa pelada de final de ano. Mas essa com fins beneficentes, melhor ainda, né, Santiago? Santiago, vamos falar aqui do Atlético. O Atlético que jogou nesse fim de semana, né? Foi lá no Rio Grande do Sul e conseguiu uma ótima vitória contra o Inter. Eu vi o primeiro tempo desse jogo, Santiago, e achei o Inter assim, bem competitivo, apesar com o time reserva, né? Mas o Atlético mostrou superioridade e conseguiu um excelente resultado, né? O gol aí do Hulk, o segundo gol, eu vou até conferir aqui, mas assim, foi um Igor Gomes, né? Fez o segundo gol. Os gols saíram no segundo tempo, o Hulk aos 28 e o Igor Gomes aos 38. Uma excelente vitória, né, Santiago? Com certeza, uma vitória muito importante, né? Para quem assistiu o jogo, pode ter havido várias emoções diferentes, interpretações diferentes, né? A gente viu um time reserva do Inter muito forte no primeiro tempo, muito propositivo, mas na verdade assim, buscando o jogo, combatendo, roubando bola, indo para cima, mas faltou aquela peça principal, né? Colocar a bola na rede. Então assim, na verdade, para quem faz um resumo geral do jogo depois que assistiu o jogo completo, na verdade você vê que tem aí uma experiência, né, muito grande do lado do Atlético, que fez vencer esse jogo, né? Cozinhou o adversário, deixou a bola com o adversário durante muito tempo, cansou o adversário e depois fez as substituições devidas ali, principalmente no segundo tempo. Após os 20 minutos do segundo tempo, o Atlético se tornou dono do jogo e foi para cima, fez o primeiro, fez o segundo, né? Lógico que o Atlético também correu riscos, né? Mas uma defesa muito enxuta, muito consciente do que está fazendo, né? E aí assim, o Atlético teve uma diversidade, né, também no jogo, né? A troca de jogadores, troca de posições, jogou de um jeito, depois jogou de outro jeito. Então assim, é o novo Atlético, né? É um Atlético de um treinador experiente, né, que está conseguindo colocar o seu estilo de jogo, né? Se você vê as entrevistas, né, dos jogadores, você vai perceber nitidamente, né, a diferença dos dois técnicos, né? O Kudê é um técnico que põe o time mais adiantado, né? Ele tentando roubar a bola do adversário, né? Tentando propor o jogo, né? Já o Filipão não, com as linhas mais baixas, joga se defendendo mais, tentando fechar mesmo ali aquela área do gol para pegar a bola e sair em contra-ataque. Então assim, dois jogos totalmente diferentes, né? Duas formas de jogar totalmente diferentes, né? E aí é onde a gente entra naquele questionamento, né? Vieram muitos técnicos aí de fora, né? Falaram aí que o brasileiro, né, os técnicos brasileiros estão desatualizados e tudo mais, mas assim, você tem que adequar aquilo ali que você precisa de se propor a fazer, né? Você tem que adequar dentro das situações que você tem que enfrentar, e foi isso que o Atlético fez, né? Então acabou com mais uma vitória. É aquele time, né, que a gente vê que às vezes você viu alguns times serem campeões assim, né, como o Corinthians já foi,
próprio Cruzeiro já foi, jogando feio, jogando esquisito, por uma bola, 2 bolas, mas no final acaba que consegue o resultado. Então assim, fica muito difícil você criticar e falar que o time está ruim, que o time está mal, porque não joga bonito, mas sendo que no final do jogo o time acaba saindo vencedor. Então assim, para a gente guardar isso, né, como uma análise do futebol, né? O futebol ele pode ser jogado de maneiras diferentes, e o Atlético nesse sentido aí sai na vantagem, consegue mais 3 pontos, sobe na tabela, e aí, né, fica mais tranquilo agora para pegar o Curitiba, que é o último, né, o último da tabela, e além de ser o último, ainda venceu o seu rival em casa, né? Então assim, futebol é isso aí, né? Por isso que muita gente gosta de futebol, porque não tem lógica. E a melhor sequência do Filipão, né? O Filipão, que você mesmo disse aí, o estilo dele é jogar com um time mais retraído e esperando um contra-ataque. E ele conseguiu implantar o seu estilo de jogo, e os jogadores, como se diz, aceitaram, né? Porque jogador é assim, né, Santiago? Os jogadores, se eles não for com a cara do treinador, a gente sabe disso, né? Eles não assimilam o modo de jogar do treinador e vai indo e derruba o treinador. E do outro lado lá, tá lá o Cudê, né? Ex-atleta, tá lá no Inter. Então o Atlético conseguiu essa bela vitória no estilo do Felipão mesmo, e o jogador parece não, né? A gente, é claro, aí nítido, né? Os jogadores abraçaram o Felipão, gostam muito dele, dizem que ele é um paizão com os jogadores, então o jogador gosta disso, gosta de ser adulado, né? Como se diz. E jogar lá no Rio, aliás, no Sul, no Beira-Rio, não é fácil, apesar que o time do Inter estava com um time reserva com bons jogadores. Como eu disse, eu vi o primeiro tempo, achei o time do Inter bem competitivo, mas o Atlético, com sua proposta de jogo, conseguiu essa bela vitória. E você disse aí, né, no próximo domingo, na Arena MRV, onde o Atlético vem obtendo ótimos resultados desde que começou a jogar lá, vai pegar esse Curitiba aí, que surpresa, né? Curitiba, último colocado, vence o clássico lá paranaense, que clássico é um jogo diferente. Quem diria, né? Mas eu acho que o Atlético vence esse jogo aqui contra o Curitiba e pode subir mais ainda na tabela, viu, Santiago? O Arley, destacar também, né, que o Hulk voltou a fazer gols, né? Dentro de uma oportunidade ali, ele consegue dar uma puxeta ali, não posso dizer que é uma bicicleta, né? Mas ele conseguiu colocar a bola na rede. E o Igor Gomes, mais uma vez, entrando no time, não jogando como titular e também marcando. Então, assim, 2 jogadores que já tinham alguns jogos que não marcavam, voltam a marcar no Atlético. Isso é bom, que gera confiança. O Paulinho já estava com um pouco de confiança, e aí dá mais confiança para o Hulk também, né, para o Igor Gomes. Então, assim, o time vem aos pouquinhos se recuperando, e aí precisa realmente dessa sequência, né? O Curitiba é um time que, por incrível que pareça, eu já tenho observado ele em alguns jogos. Eu até gosto de alguns jogadores ali, alguns ataques muito rápidos, né? Eu não sei por que o Curitiba está tão mal na tabela, né? Futebol realmente tem dessas coisas. Não acho que o Curitiba é um time tão ruim, né? Eu acho que não deu muita sorte. É um time que provavelmente vai cair para a segunda divisão, né? E vai ter que se recuperar, está transformando lá em SAF, e vai passar por esse processo também aí, né, de reformulação, para voltar a ser protagonista aí, como é o seu rival Atlético do Paraná. Mas vai ser um grande jogo, eu acredito, né? Vai ser uma grande festa, né, mais uma vez na Arena MRV, e aí, assim, é o Atlético como favorito, com certeza, para mais um jogo. Então, assim, a gente espera aí uma semana de muita expectativa, de treinos, né? E o Atlético aí fazendo a festa com a sua torcida no final de semana. Eu acho que é por aí, viu, o Arley? Com certeza. Vamos acompanhar a entrevista do Felipão aí após a partida, essa bela vitória lá contra o Inter. O que o Felipão disse aí pro torcedor atleticano? Que o Galo sai desse jogo? Eu não sei o que não deu certo. Se eu pudesse saber na hora, eu tinha feito todas as modificações. Só conseguimos alguma melhora no segundo tempo. No primeiro tempo, quem foi superior, quem teve o jogo ao seu bel prazer foi o Internacional. Nós tentamos algumas colocações e estávamos meio mal colocados em campo em determinados momentos, e o Internacional se aproveitou e nos
nos colocou quase que nas cordas naquele primeiro tempo. Mas não tiveram a capacidade do gol, porque nós tivemos uma excelente defesa do Everson numa bola chutada pelo menino que é o centroavante do Internacional. E aí começamos o segundo tempo com algumas modificações, com alguma estrutura diferente. A gente emparelhou e teve os índices em números melhores que o Internacional. O Internacional teve alguns chutes a mais, mas no gol teve menos possibilidades. Aliás, quando teve as possibilidades, foram as duas grandes defesas do jogo do Everson. Então o Internacional foi melhor no primeiro tempo, não adianta a gente achar alguma coisa diferente. Boa noite, Felipão. Em cima disso, você disse que não entende o que aconteceu, mas você melhorou o time, você teve uma conversa no intervalo, você detectou alguma coisa que você conseguiu fazer com que o Atlético tivesse uma postura. O que foi essa conversa? O que foi primordial para você mudar, para o Atlético conseguir essa vitória? Foi o sistema que mudou um pouquinho. Nós vimos que naquele sistema que nós estávamos jogando, nós não conseguiríamos parar aquele ímpeto do Internacional. A bola não parava no nosso pé, ela estava queimando. E quando nós fizemos uma mudança tática, com a colocação do Paulinho e o Hulk como dois pontas de lança, com o Batalha mais como um primeiro homem, e fazendo aqueles outros 2, 3 jogadores de meio se portarem daquela forma muito bem, com a possível entrada sempre que desce do Mariano para dentro, para fechar, melhoramos a equipe. E a equipe deslanchou quando o Edenilson foi para a lateral. O Edenilson fez um papel de lateral e de ponta naquele momento, em alguns momentos, e deslanchou a equipe. Quer dizer, nós ganhamos no sistema do Cudê. 4-1-3-2. Às vezes a gente perdia e aí não sabia. Ou a gente está oportunizando aos jogadores algumas situações que eles já trabalharam e a gente vai aproveitando, como eu te disse e como eu venho repetindo. Eu vou me adaptando aos jogadores e os jogadores vão se adaptando à minha forma de trabalhar. Felipão, Ana Carolina Guiar aqui do seu lado para a Rádio Guaíba. Gostaria de até questionar o senhor de, entre aspas, velhos conhecidos. O senhor também tem ex-comandados do Internacional. O senhor acha que isso, de alguma forma, facilitou? O senhor citou o Edenilson, né, que foi bastante vaiado aqui, mas que fez a diferença no jogo e também que o senhor, de certa forma, obrigou o Cudê a ir para cima colocando titulares às vésperas de uma decisão da Libertadores da América. Como é que o senhor avalia, né? Porque o senhor experiente deve saber que é difícil virar a chave. É difícil, mas o Internacional tinha que fazer dessa forma, fez corretamente, e à medida do possível vai colocando um ou outro jogador que por jogar 30, 40 minutos não vai morrer. Então tem o jogo, tem tempo até quarta-feira, e eu me lembro que quando nós fazíamos essas situações no Campeonato Brasileiro com o Palmeiras principalmente, que nós tínhamos uma equipe, depois íamos rodando e com o decorrer do jogo nós trocávamos 3, 4, íamos colocando jogadores que vinham jogando, e isso é uma fórmula da gente conseguir que todos estejam em condições e que para quarta-feira todos estejam aqui no seu melhor para o Internacional vencer o jogo. Então, o que nós podíamos fazer? Nós não usamos jogadores que eram do Internacional para ganhar o jogo. Nós usamos os nossos jogadores do Galo para que eles estivessem em melhores condições, como foram no segundo tempo e não no primeiro, para que conseguíssemos ganhar. Tá aí o Felipão, né, o experiente Felipão. Ele prova também, né, Santiago, que não é só técnico estrangeiro que dá certo não, né? Agora o trabalho dele demorou um pouquinho a colher frutos, né? E agora ele está colhendo os frutos aí, bons resultados. Nós temos bons técnicos brasileiros também, né, Santiago? Verdade. Eu acho que eu gostei muito da fala dele, porque não é todo mundo que fala isso, né? Não é todo técnico que fala assim abertamente, como ele falou aí, né? Eu usei o esquema que era usado pelo meu adversário aqui antes de mim. Então, assim, saber aprender, né? Saber
reconhecer também, saber expor isso de uma forma tão tranquila, né? Eu acho que isso aí faz parte da experiência do Filipão, de mostrar para as pessoas que, por mais idade que ele tenha, né, ele continua também se adaptando, né? Ele continua tentando ser uma pessoa eficiente. E na maioria das vezes, né, o que acontece com o ser humano é isso, né? A pessoa fica mais velha e ela é desprezada, né? Sendo que às vezes a pessoa tem uma grande experiência, mas nem sempre ela tem o mesmo tempo, né? O mesmo tempo que uma pessoa jovem tem. Às vezes as pessoas jovens agem muito rápido, conseguem consertar alguma coisa muito rápido, e às vezes a pessoa mais velha não tem isso. Lógico que ele tem um departamento, tem uma equipe, mas assim, eu achei muito interessante, né, ele expor da forma que expôs, né, e dizer, né, a forma que ele trabalha, né? Falou sobre como que ele lidava com os jogadores, né, alguns meses atrás, quando o Atlético ainda estava na Libertadores, né? Falou como que ele colocou os jogadores agora, né? E mostrou até os detalhes do esquema de jogo que ele colocou, reconheceu que o adversário foi melhor no primeiro tempo, né? Então, assim, é um técnico que está aí de peito aberto, não tem nada para esconder de ninguém, né? E está tentando fazer o seu trabalho, né? Se isso realmente é algo que a torcida do Atlético, a diretoria do Atlético vai gostar, se vai aceitar, se acha que está, né, numa balança aí, dos pesos, né, iguais com o desejo de todos, aí eu não sei, né? Aí a gente não sei se a diretoria, se os torcedores, né, vão conviver naturalmente com o Filipão da forma que ele é, né, mesmo tendo a experiência que tem, né, e como se diz, dar sequência por mais um ano, né, de contrato aí com ele, né, porque o futebol rola muito dinheiro e tem muita cobrança, né? Então, assim, o que se faz muito hoje é contratar um técnico estrangeiro, um técnico mais jovem, colocar e tentar fazer a coisa dar certa, mas às vezes nem tanto, né, dá certo. Você pode ver que alguns técnicos, o Mano Menezes voltando lá para o Corinthians, o Flamengo tentando contratar o Tite, né? Então, assim, acaba que algumas experiências foram feitas, né? Mas se você for parar para pensar bem, né, no passar aí né, como se diz, no filtro, né, a gente continua aí com grandes técnicos brasileiros atuando nas principais equipes, né? Você pode pegar aí, por exemplo, né, o Flamengo querendo o Tite, o Fluminense com o seu técnico, que é inclusive o técnico da seleção, né? Você tem aí em São Paulo o Corinthians agora com o Mano Menezes, o São Paulo com o Dorival Júnior, o Grêmio lá com o Renato, entendeu? Você tem aqui o Cruzeiro agora com um técnico brasileiro, o Atlético com o Filipão. Então, assim, acaba que aquelas experiências todas que foram feitas, né, elas não repercutiram assim tão positivo, de forma a modificar demais o que nós vivemos aqui no dia a dia do nosso futebol. Muitos técnicos brasileiros recuperando seu posto aí e estando à frente de grandes equipes aqui do futebol do Brasil. Então, assim, a gente tem que fazer essas análises, né, para a gente saber, né, como torcer também, como participar, como conversar com amigos sobre futebol. O Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, né, e da seleção, você falou isso, tomou a trolitada lá do Cuiabá esse fim de semana. O Filipão... Mas lá foi um jogo atípico, porque o time, né, reserva do Fluminense foi jogar com o Cuiabá, que é um time que está motivado, que está completo, né, aproveitando da situação. Então, assim, eu acho que a gente não pode levar em consideração esse jogo como um jogo normal, né, com o time completo. Se eu acho que fosse o time completo do Fluminense, talvez o resultado pudesse ser até o contrário. Verdade, com certeza. O Fluminense, o time titular é muito bom. Mais alguma coisa do Atlético, Santiago? Mais algum registro? Agora é os treinos, né? Uma semana de treino aí, preparação para enfrentar o Curitiba. Acredito que deve ter aí
a lotação máxima aí do estádio, porque o time embalado, logicamente o torcedor fica motivado, mesmo que seja o Curitiba, né? Mas aí se for lá e vencer o Curitiba, a torcida vai fazer uma festa, vai sair todo mundo alegre. Então assim, não importa quem seja o adversário, o que importa é que seja um grande jogo e que o Atlético consiga mais 3 pontos aí, né? Vai só somando, né? Porque os próximos jogos também aí, depois do Curitiba, são grandes jogos aí para o Atlético, né? Inclusive tem o Clássico também, né? Tem jogo contra o Flamengo. Então assim, o Atlético tem uma sequência muito forte aí para os próximos jogos, mas eu acredito que em alguns deles ele vai entrar como favorito por causa dessa sequência de vitórias. E pode encomendar o seu ingresso, que começou às 11 horas de hoje, dessa segunda-feira, a venda dos ingressos para o jogo contra o Curitiba. E o ingresso é de R$ 60 a R$ 320, viu? Você pode encomendar seu ingresso lá, Santiago, que nesse jogo de domingo aí contra o Curitiba, a expectativa é de 40 mil torcedores, viu? Para esse jogo aí, esse jogão aí contra o Curitiba, igual você falou, na sequência aí depois tem que ter um Clássico, o Cruzeiro indo visitar lá a Arena do Atlético. Esse jogo tô até cercado de expectativa, como é que vai ser o comportamento lá na casa do Atlético. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já com o programa Tempo Esportivo, falando do clássico aí entre Cruzeiro e América. Não saia daí, é um intervalo rapidinho e voltamos já. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra a hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Seu dia será ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura.
Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Estamos aí de volta, Tempo Esportivo, essa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, programa aqui ao vivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV. Também você pode nos assistir pelos aplicativos, né? Você pode baixar aí o aplicativo da TV Sete Lagoas e também pelo Facebook, reprise às 19 horas. Eu quero falar aqui, dar um recado aqui de um dos nossos patrocinadores, quero falar do Sacolão Center. O Sacolão Center fica ali em frente ao Hospital Municipal. Lá todos os dias chegam verduras fresquinhas, com ótima qualidade, do Ceasa. O Sacolão Center tem muita qualidade e o principal, né, preço baixo. Então você pode chegar lá, tem estacionamento próprio lá na porta lá do Sacolão Center. Você pode chegar lá, fazer suas compras com tranquilidade. E também tem o teleentrega, viu? Você liga lá, passa sua lista de compra para o pessoal do Sacolão Center e eles levam a sua compra até o conforto de sua residência. Pode pagar com Pix, cartão de crédito. Então tem toda a condição de você comprar com qualidade no Sacolão Center. É qualidade e preço baixo. Em frente ao Hospital Municipal, Sacolão Center. O telefone está aí na tela, 3774-4055. Ligue lá e faça a sua compra. Ou vá, né, presencialmente lá no Sacolão Center. Santiago, nós tivemos nesse fim de semana aí, ontem, né, melhor dizendo, o jogo entre Cruzeiro e América, né? O torcedor cruzeirense encheu o Mineirão, muita expectativa, de conseguir sua primeira vitória, né, em casa. Mas o Cruzeiro não consegue vencer no Mineirão, Santiago. O que é isso? Verdade, Warley. Esse ano o Cruzeiro não tem nenhuma vitória no Mineirão, né? Saiu na frente aí, o pessoal achou que o Cruzeiro faria um grande jogo e uma grande vitória, mas a realidade é o seguinte: o time do Cruzeiro é fraco, né? Não adianta a gente querer fantasiar e também esconder a realidade, né? Eu estou falando o que a grande imprensa, né, fala, o que os torcedores também estão falando, até o torcedor do Cruzeiro está consciente, né, que o time realmente é fraco. Não é um time que tem jogadores assim que vai fazer o diferencial, né? Não é um time que está totalmente bem treinado. Então, assim, infelizmente o Cruzeiro é um time mediano, né? E eu acho que se fizer o papel bem feito, né, de ficar ali de uma forma que não caia, né, já está de bom tamanho, né? Que na verdade isso aí é o objetivo, né, a ser alcançado esse ano, ficar, né, no Campeonato Brasileiro sem cair, mesmo que não conquiste nada, não cair, né? Eu acho que a torcida até esperava um pouco mais, porque teve uma boa sequência de jogos aí no início do campeonato, né? Conseguiu alguns pontos, né? Teve uma gordurinha aí, mas aí depois desandou, porque o sarrafo vai aumentando, né? As equipes vão se entrosando, né? E a equipe do Cruzeiro não conseguiu essa evolução. E aí é aquela situação, né? O adversário de ontem era o América, que também está numa situação difícil, né? É um time também mediano, né? Mas é um time que, se você for observar aí nas 3 competições, conseguiu, né, resultados até melhores do que o Cruzeiro, apesar de estar numa situação, né, já, eu acho que sem solução, né? Não consegue também permanecer na primeira divisão. Eu já dou o América praticamente aí, né, apesar de ter uma porcentagem, vamos colocar 5% de chance, mas eu acho muito difícil no futebol brasileiro um time que está na situação do América conseguir pontuar, sair lá de baixo e não cair. É muito, muito, muito difícil. Seria uma coisa, um destaque, né? Seria uma coisa improvável mesmo. Mas então, assim, para o resultado que está os dois, o empate acabou sendo bom para os dois, né? Porque
Qualquer um dos dois que perder seria muito prejudicial. Agora o Cruzeiro vai ter que acender a luzinha, né? Vai ter que acender a luzinha aí, vai piscar muito aquela luzinha vermelha, porque os próximos adversários do Cruzeiro, né, são todos adversários muito difíceis e chega, né? E chega a basicamente assim uma situação difícil de ter que ir lá na frente. Eu acho que daqui a 4 jogos parece que ele vai pegar o Bahia, né? Que também está numa situação aí, né, difícil. Então assim, acaba que o Cruzeiro vai enfrentar o Bahia lá na frente, né? Se ele não vencer os próximos jogos, numa situação difícil, né? Então assim, o Cruzeiro precisa de reagir, pelo menos não perder os jogos, pelo menos empatar os jogos, para manter essa sequência aí na turma ali que não vai cair, né? Porque daqui a pouquinho ele pode estar sendo correndo risco, né, de estar lá embaixo naquela fase daqueles que vão cair. Aí dá o desespero, né? Aí dá aquele desespero que bate, dá mais dificuldade ainda para os jogadores, né? Vai com confrontos diretos com adversários também na mesma situação, né? Então aí é muito difícil. O Cruzeiro realmente eu acho que foi aquém do que muitos torcedores esperavam nesse domingo, viu, Alan? E a sequência do Cruzeiro aí começa contra o Cuiabá, né? E todos os adversários acima do Cruzeiro em termos de classificação na tabela. Os 3 jogos é contra o Cuiabá, depois recebe o Flamengo, depois é o clássico contra o Atlético fora de casa, né, na Arena MRV. Então realmente, o que você falou aí, é uma sequência difícil para o Cruzeiro. E depois vem o Bahia, né? Depois vem o Bahia, né? E outra coisa, viu, Santiago? Ontem eu estava assistindo nas grandes mídias aí, o Voaden, né? Ele não deu a lei de vantagem lá no lance lá em que o Casares sofreu a falta. O Mastriano conseguiu pegar a bola que o zagueiro do Cruzeiro escorregou. Inclusive o Mastriano até mandou por cobertura, fez o gol, mas não valeu. Então, assim, segundo esse comentarista de arbitragem aí, na rede nacional aí, disse que o árbitro, né, o Voaden, se antecipou, né, ele precipitou ao marcar. Mas, então assim, o Cruzeiro ontem, o time saiu vaiado no final do jogo, o torcedor esperava muito mais do Cruzeiro, que jogou contra o vice-lanterna. O Cruzeiro esperava uma vitória, vamos dizer assim, né? O torcedor é assim, né? Ele acha que o time entra em campo e vai conseguir uma vitória a qualquer custo, e não foi isso. Começou ganhando, jogando muito bem, depois o Cruzeiro caiu de rendimento. E esse 1-1 aí decepcionou o torcedor cruzeirense, né, Santiago? O torcedor saiu lá vaiando o time. Porque no final do jogo, né, o Cruzeiro tomou um sufoco danado, né? Então, assim, o que vale é o momento, né? Naquele exato momento que acabou o jogo, o torcedor ficou muito nervoso, porque em vez de ser um time que estava propondo, que estava tentando sair com a vitória, estava se defendendo. E o América em cima, tentando. As substituições do América parece foram boas, né? Foram pontuais ali. E aí, assim, a torcida, o que ela vai fazer? Ela vai ficar revoltada, ela vai ficar chateada, né? E para ajudar o time, eu acho que nesse sentido aí tem que protestar mesmo, não pode ficar calado, não. Tem que, né, se manifestar de alguma forma, né, para que haja uma reação dos jogadores, né? Esquema de jogo, não vou falar não, porque cada um técnico tem o seu esquema de jogo, né? E tem aí os seus estudos que eles fazem para cada partida. Mas eu vou te falar assim, sinceramente, eu esperava um pouco mais desse técnico novo do Cruzeiro, do Zé Ricardo. Eu esperava que, né, como ele fez naquele jogo contra o Santos, né, que ele pudesse repetir bons resultados e bons esquemas, né, recuperar alguns jogadores, como foi falado, né, dar confiança para esses jogadores e fazer com que o Cruzeiro pudesse melhorar um pouco. Mas simplesmente depois do primeiro jogo dele, o Cruzeiro voltou ao seu normal, né? Então, assim, tocar o Pepa por ele até o momento não justificou, né? Lá pode ter justificado por algum desentendimento que tinha interno lá, que seja com a diretoria, com os jogadores e tudo mais. Mas na prática mesmo, dentro do campo, até o momento, só dificuldades, viu, o Arlen? O Cruzeiro a gente vê que é um time que é um time esforçado. Os jogadores correm muito e você vê o jogo do Cruzeiro,
é um jogo de muito combate, né? Você vê que os jogadores correm bastante, ontem eu observei isso, é um time muito assim, muito veloz, mas falta qualidade, né? A gente vê isso aí, você mesmo falou no início, falta qualidade lá na frente. Vontade não falta, mas qualidade falta. Então, às vezes o Cruzeiro não consegue os resultados, não é por causa de falta de vontade, não, porque eles correm bastante, é um time jovem, mas não conseguem, chegam próximo ao gol, não conseguem concluir a jogada. Você falou no técnico aí, Zé Ricardo, vamos acompanhar o que ele disse aí, né, na sua coletiva de imprensa após esse empate aí no clássico contra o América. Vamos ver o que o Zé Ricardo disse para o torcedor cruzeirense. Sem dúvida, antes de mais nada, ressaltar aí a festa linda que o torcedor fez durante a entrada da nossa equipe. Realmente eu entendo essa chateação, também estaria como torcedor, porque a gente tinha uma expectativa muito grande de fazer uma partida e trazer o resultado junto com o nosso rendimento. Acho que esse rendimento ele veio até o momento que o América empatou a partida. Até ali a gente tinha feito poderia ter feito até outro, mas depois do gol a gente sentiu, né? E acabamos terminando o primeiro tempo muito mais próximo do ambiente que o América queria, de um jogo mais franco, mais aberto, em transição, do que aquilo que a gente tinha programado para a partida, né? Tentamos fazer algumas correções no segundo tempo, mas o fato é que realmente incomoda o fato da gente estar esse tempo sem vencer em casa, até porque no Campeonato Brasileiro todas as equipes aproveitam muito o fator casa e a gente está pecando nisso. Não tem outro jeito. O que fazer, o que você perguntou, é a gente continuar trabalhando, tentar trabalhar todos os aspectos do jogo, inclusive o emocional, para a gente, nesses 13 dias que temos para a próxima partida, a gente poder apresentar um futebol que tenha rendimento e resultado. O Cruzeiro decepcionou sua torcida, né? O próprio técnico também disse que ficou decepcionado. O Cruzeiro que está a 4 pontos aí da zona de rebaixamento, viu, Santiago? E agora com 13 dias, né, que ele falou aí, 13 dias para treinamento para o próximo jogo com o Cuiabá. Mas vai ter que treinar muito, porque o time do Cuiabá corre muito, né, tem um ataque muito bom. Venceu o Cruzeiro aqui, né, na Arena do Jacaré, no primeiro jogo. Então, assim, não vai ser uma partida fácil. Vai ter que treinar muito, né, vai ter que reaprender a jogar futebol para jogar contra o Cuiabá e ter um resultado positivo. Se o Cruzeiro tiver um resultado positivo contra o Cuiabá, aí coloca pilha, né? Aí a coisa fica boa, porque o próximo jogo depois é contra o Atlético, né? Não, contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, aí é um clássico nacional, né? Aí sim, mas o Flamengo também não está lá essa Brastemp, né? Lógico que ganhou do Bahia ali, arrumaram um pênalti só para o Flamengo, mas assim, na verdade, assim, o Cruzeiro é muito inferior, né, de jogadores aí com relação ao Flamengo. O Flamengo é franco favorito contra o Cruzeiro. E a questão é esse jogo do Cuiabá, né? Se ganhar, aí pode dar uma luzinha, dar uma motivação, e aí sim, o Cruzeiro fazer bons resultados, quem sabe empatar com o Flamengo, né? Empatar com o Atlético, aí ficaria no normal, ficaria tranquilo, né? Que a questão é ficar por ali, né? Sem entrar na zona da degola. Mas do contrário, aí se perde para o Cuiabá, aí já liga a luzinha, né? Já fica uma situação difícil, o emocional vai abatendo mesmo, isso aí é normal no futebol também, né? Então, assim, o técnico falou sobre isso aí, o emocional dos jogadores, depois que o América empatou, parece que caiu bastante. Então, tem essas questões no futebol. E aí, como também tem essa questão do Cruzeiro não vencer no Mineirão, acho que também se deve ter pesado na camisa, nas costas dos jogadores, e aí foi o que aconteceu, né? Mais um empate do Cruzeiro no Mineirão. Muito bem. Antes de falar do América, eu quero dar um recado aqui de mais um dos nossos patrocinadores. Quero falar do Supermercado Santo Antônio, viu? O Supermercado Santo Antônio são 2 lojas na cidade para melhor atendê-lo, né? Tem estacionamento coberto, tem todo o conforto para você fazer suas compras, e tem uma loja lá no Lar Bilac, né? Muito bacana, e a outra aqui no Norte Sul, o Professor Belardi, todas 2 com estacionamento coberto, e o principal, preço baixo. Não adianta você ficar aí
gastando gasolina, andando para lá e para cá. Por quê? No Santo Antônio tem tudo, tem preço baixo, qualidade, condições de pagamento excepcionais, conforto. Então, assim, é no Santo Antônio que você faz suas compras com qualidade e preço baixo. 2 lojas para melhor servi-lo. Ô Santiago, o América, nessa sua sina aí, né, eu até entendo, na minha opinião, que o América, se ele não fizer uma SAF, não pôr bastante dinheiro na jogada aí, e claro, né, saber administrar, porque não adianta ter só SAF e não saber administrar. O Flamengo está nessa situação aí. O Flamengo não tem SAF, mas tem dinheiro, mas só que não sabe administrar. O América é um time organizado, mas a gente sabe que o América ficou alguns anos aí, 2, 3 anos aí na Série A, mas que esse ano o Campeonato Brasileiro seria muito difícil, porque voltou para disputar o Brasileiro 2023, grandes equipes, né? Haja vista Cruzeiro, um time de massa com bastante torcida, Vasco da Gama, Bahia. Então o que acontece? A gente sabia que esse ano seria difícil. Ele disputou 3 competições, né? A Copa do Brasil, Sul-Americano e o Brasileiro. A gente sabe que o América não tinha elenco para essas 3 competições. Deixar de disputar? Eu acho que não poderia deixar de disputar. Pôs até time misto, pôs time base, garotos da base lá, time mesclado, mas o América foi bem, foi avançando e se prejudicando no Brasileiro. Mas no jogo de ontem, o clima totalmente desfavorável, 99% de cruzeirenses no Mineirão, não poderia deixar de ser assim, né? Claro que o Cruzeiro teve um mando de campo, o Cruzeiro tem mais torcida, mas o América não fez feio, não conseguiu vencer, né, por detalhes, e eu acho que é natural um time do porte do América, às vezes, pode ser que ele caia esse ano, tá 99% de chance que ele vai cair. Eu acho que é uma campanha natural pelo porte que o América é, com todo respeito aos torcedores americanos. O que você acha, Santiago? Eu vou falar pouco sobre isso, porque eu acho que eu já falei muito sobre o América. Com relação ao clássico, foi dentro do esperado, né? O clássico é clássico e o América acaba que se saiu melhor do que o Cruzeiro, porque a expectativa era que o Cruzeiro vencesse. Com relação à SAF, com relação ao time, ao campeonato, ao que disputou durante esse ano, realmente é indesejável a situação do América, né? Poderia ser administrado de uma outra forma e focado em não cair para a segunda divisão. Muito bem. E tivemos aí, né, o goleiro do América lá no aquecimento, teve um mal-estar, o Aguerre entrou no jogo, entrou numa fria aí, né, vamos dizer assim, e o destaque do América enquanto teve em campo foi o Benítez de Santiago, joga muita bola, né? Um bom jogador, né? Quando ele consegue jogar, ele realmente é diferenciado, né? Agora, machuca muito, né? É um jogador que machuca muito, e não, como se diz, não pode contar direto com ele. Mas eu acho que em termos de plantel, né, dentro da condição que o América tem financeira, ele tem um plantel muito bom, né? Inclusive nas substituições sempre dão certo. Bacana. A gente tem entrevista aí do Fabian Bustos, né, técnico do argentino, técnico do América. O que ele disse após a partida? E vamos acompanhar. Última parte. Benítez pidió trocar porque viene con mucho tiempo de no jugar y cargo posterior normal. Habíamos analizado que él podía jugar 55 minutos. Trocamos en entretiempo, sentía mal, él pidió trocar. Yo por mí iba a dejar 10 minutos más, porque no está óptimo o en plenitud para jugar 90 minutos. Es un jugador muy bueno, comparto lo que vos se habla, era uno de los mejores. El juego, jugamos mal los primeros 15, 20 minutos, mejor Cruzeiro, con los dos rápidos por fuera, con mucho juego, nosotros no estábamos bien, los primeros 15, 20 minutos no estábamos buenos. Ahí empezamos a levantar, mejoramos, dominamos tácticamente, acredito, tuvimos mayores finalizaciones o mayores posibilidades de gol que el rival, no tuvimos la efectividad que ellos tuvieron. Repaso del partido y los dos equipos intentaban ganar, pero situaciones de gol, nosotros tuvimos 7, 8 y él tuvieron 2. O sea, en realidad
acredito que hicimos un buen juego tácticamente, lo que pensábamos, hacerle daño, crearle situación de gol, nos faltó detalle. Recordemos que 5 trocas de los que venían jugando, que jugador importante, Acevedo, Manuel Martínez, Maidana, que venía muy bien, Baranda, Caviccioli sobre la hora, con todo lo que eso implica, que el arquero en el aquecimiento no estaba bien, es difícil para el team, y el team respondió, menos esos primeros 15, 20 minutos. Después el team, me parece que, con todo el respeto al rival, me parece que fuimos más que ellos tácticamente y que merecimos a victoria. En mi opinión, siempre respeto lo que falan los demás, ¿no? O você ou o técnico rival. Muito bem, tá aí o Fabian Bustos, né? Tá fazendo o que pode aí. Santiago, para encerrar, né? Registrar mais uma vez aqui, hoje tem Botafogo e Goiás. Mais algum registro aí do América, Cruzeiro, Brasileiro, enfim. Estamos chegando no final do programa. O Ale, é mais um jogão, né? Hoje, eu acho que Botafogo totalmente favorito, né? Agora é aguardar os próximos jogos aí de América e Cruzeiro, né? Porque o que interessa mais é pra gente aqui de Minas Gerais, né? Então, assim, nossos times aí, na verdade, é aquilo que a gente já está mais ou menos desenhado, né? Atlético lutando para ir direto para a vaga da Libertadores, né? O Cruzeiro permanecer na segunda divisão e o América tentar aí uma possibilidade quase que inacreditável de permanecer também na primeira divisão, muito difícil, né? Porque aí na segunda divisão o orçamento é outro, os jogadores vão ser outros, né? Então, assim, realmente é uma situação bastante clara para todo mineiro, né? E aí, como se diz, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, o Botafogo continua como favorito, eu acho muito difícil um Bragantino chegar lá e tomar a vaga do Botafogo, né? E essa semana aí os jogos da Libertadores aí para definir realmente a final, né? Que tem grande chance aí de ser 2 brasileiros disputando lá no Maracanã, né? Estou apostando aí em uma final de Inter contra Palmeiras. Muito bem. Valeu, Santiago, né? Foi bacana demais participar com você aqui mais uma vez, viu? Até a próxima segunda, que eu voltarei na próxima segunda. O programa Treino Esportivo decorre durante toda a semana para você de casa aí. É sempre bom participar com você. E você de casa aí, telespectador, obrigado pela audiência. Até o próximo programa Tempo Esportivo.